Olá pessoal, esse vídeo tem como intuito demonstrar como criar um analisador sintático. Neste caso, um analisador sintático na linguagem C. Para isso, precisaríamos ter um analisador léxico. Aqui tem um exemplo básico do analisador léxico. E aqui o exemplo do analisador sintático. Uma pequena definição de um analisador léxico. O analisador léxico ele irá pegar as entradas de um código, ele irá interpretar o código e assim retornar, no caso aqui os returns, para o analisador sintático poder fazer seu trabalho. Em resumo, o analisador sintático, na maioria dos compiladores, tem como função receber do analisador léxico uma cadeia de tokens representando o programa-fonte. Ele verifica a cadeia de tokens que pertence à linguagem gerada pela gramática. O analisador deve ser projetado para emitir mensagens para quaisquer erros de sintaxe encontrados pelo programa-fonte, pelo programa principal. Então, basicamente o que acontece? O analisador léxico irá retornar a sua análise para o analisador sintático fazer verificações. Se aquele código, a estrutura daquele código está de acordo com o que a linguagem determina. Por isso, cada analisador sintático é diferente de cada linguagem, que você vai determinar a estrutura de estrutura condicional, estruturas de repetição e como declarar uma determinada variável. Esse analisador sintático ele foi baseado num exemplo básico que tem na internet, que é usado o Bison e o Flex. Esse exemplo eu vou demonstrar ele de forma breve e o código criado em C ele foi baseado nessa estrutura. Nesse site ele dá basicamente três arquivos você vai utilizar. Um deles é o analisador sintático, o outro é um simples analisador léxico que ele cria, e o primeiro é um exemplo de uma linguagem qualquer que o analisador sintático irá interpretar. Nesse mesmo site ele te passa todos os comandos que você precisa para compilar e executar o analisador sintático. Após você executar todos os programas, ele irá criar todos esses arquivos. A princípio só teria o analisador sintático, que é o parse.y, e o analisador léxico, que é o parse.lex. Após executar todos os comandos, ele irá criar todos esses arquivos que fazem parte da estrutura. Nesse caso aqui, eu vou fazer um exemplo compilando ele. Vou deletar os arquivos que foram criados e vou executar. Ele criou todos os arquivos da estrutura que tinha anteriormente. E simplesmente eu vou executá-lo. Neste caso, o que o analisador sintático fez? Vamos analisar o código. O parse.lex ele simplesmente foi configurado para identificar um identificador qualquer, espaços em branco e três estruturas: um procedure, uma chave de finalização e uma chave de inicialização. O parse.y ele vai fazer análise, vai receber esses tokens, vai fazer análise de forma recursiva, onde simplesmente eu vou dizer o que? Eu determino os tokens que eu posso receber do analisador léxico e digo qual é a estrutura que vai startar inicialmente. Nesse caso aqui, eu vou startar na estrutura procedure. Nela, eu vou chamar a mesma estrutura e vou analisar se na estrutura de código que eu recebo, ele tem um identificador e ele tem um bloco. Esse bloco é correspondente à chave inicial. Se estiver assim, ele vai imprimir a frase procedure. Nesse caso aqui, frase impressa.
Após isso, ele vai chamar a outra estrutura chamada parts. A parts, ela verifica se é vazio, se não for, ele chama ela novamente até encontrar algo. Caso ela não encontrar algo, ela vai chamar a outra estrutura chamada part. A estrutura part, por sua vez, ela analisa se tem um identificador e analisa se tem uma chave de início. Caso tenha, ele vai imprimir aquela parte que ele verificou e chama as outras estruturas para finalizar sua verificação. Analisando todas as recursividades, ele vai imprimir aqui uma chave, aqui outra e aqui outra e aqui outra, e sempre imprimindo quando ele inicia e finaliza a estrutura. Neste caso aqui, o analisador sintático foi feito para interpretar esse tipo de entrada. Vejam que a impressão ela foi diferente, ela foi adaptada para o tipo de leitura. Como no nosso caso, o exemplo será para o analisador sintático em C, a estrutura do analisador sintático tem que poder interpretar um código em C. Um exemplo simples do analisador léxico nessa estrutura é que nele eu coloquei as palavras-chave e os caracteres que são utilizados para determinadas tarefas em uma linguagem C. Corrigindo aqui a indentação. Neste caso, palavras-chave como return, um break, um case, um printf, um default, um while, um else, scanf. Todas as palavras que são utilizadas em uma linguagem C. E os caracteres padrões, como parênteses, chaves para iniciar e finalizar uma determinada estrutura, uma igualdade para determinar atribuição, esses dois símbolos para determinar uma estrutura lógica, maior que, menor que, a igualdade para determinar realmente se existe igualdade, e mais em cima o identificador, uma string e por aí vai. No analisador sintático, eu declaro todos os tokens que eu recebi. Todos os tokens que vêm do analisador léxico tem que ser declarado. E eu determino como será a estrutura do meu código. Deixa eu abrir aqui dar um simples exemplo. Em código C, basicamente eu sempre vou ter os includes, vou ter um programa principal e aqui eu vou ter uma estrutura que posso ter declaração de variáveis, posso ter estruturas de repetição, posso ter atribuições e diversas outras características que um programa qualquer tem. Nesse caso aqui, declarar uma simples variável, int x. O analisador sintático ele tem que determinar, nessa linha ele teve uma estrutura de uma declaração de um import. Nessa linha eu tive a chamada de uma função de um programa principal, de uma chave de inicialização, no caso na próxima linha, espaço em branco ele não vai ler. Nessa parte ele teve a leitura de uma chave, e aqui de um atributo qualquer e de um ponto e vírgula determinando a finalização de uma determinada expressão. No meu analisador sintático eu startei uma estrutura chamada algoritmo, que nela ele chama outra estrutura chamada início. O que é que esse início vai fazer? Ele vai verificar se realmente aquela linha que foi recebida é o início do programa que eu quero. Que ele vai ter um main, uma palavra chamada main, que eu determinei aqui no analisador léxico. Olha aqui. Eu vou ter algo como um parênteses inicial, um parênteses final e uma chave inicial, que nesse caso aqui correspondente à estrutura. Então, se eu encontrei algo desse tipo, eu posso ir para o próximo passo, onde eu vou chamar de novo o algoritmo.
Quando eu chamo novamente o algoritmo, entre recursividade, e como ele não tem nada, digamos, correspondente ao algoritmo, que seria a primeira opção, que seria o início, então ele vai para uma próxima opção. Ele vai verificar aqui. Se o que eu estou lendo não é correspondente a essa estrutura do início, eu vou para o próximo. Aí ele verifica aqui. A estrutura que eu estou procurando é igual à estrutura de declaração de variáveis. Aí eu vou procurar o que é a declaração de variáveis. Beleza. Declaração de variáveis foi para a estrutura inicial. Opa, olha aqui, quase que eu não encontro. Declaração de variáveis, ele vem para essa estrutura. Daqui desta, ele já veio para essa. O que é que ele vai fazer? Ele vai chamando as estruturas até encontrar uma estrutura que seja perfeita de acordo com a entrada que eu forneci. Nesse caso aqui, a minha entrada é simplesmente int x. Então ele vai fazer o que? Ele vai chamar essa função e vai verificar. Eu vou chamar a estrutura tipo. Na estrutura tipo, eu tenho que ele vai verificar se existe naquela linha, naquela posição que eu estou enviando, existe algo igual ao int, ou igual a char, ou igual a void. Nesse caso, o int, o char e void são tokens que eu determinei no analisador léxico. Eles aqui. E no analisador sintático ele simplesmente vai fazer a verificação se o que tem aqui é igual ao que veio para cá. Aliás, o que daqui foi para o analisador sintático. Aqui eu determinei que ele imprimisse se aqui dali está correto. No caso ele vai imprimir, esse aqui é um inteiro. E ele retorna para a declaração de variáveis. Ó, eu estou tranquilo, vá para o próximo. Aí eu vou chamar o full declaração de variáveis. O que o full declaração de variáveis vai fazer? Em C, eu simplesmente não... Isso aqui não é a única possibilidade de uma declaração de uma variável. Eu poderia declarar uma outra variável depois do x. E outra. E quantas variáveis eu quiser. Vamos dar um exemplo de duas variáveis. Se no meu código existisse duas variáveis, quando eu chamar o full declaração de variáveis, ele vai fazer a verificação. A próxima coisa que existe é um identificador. Se for, eu chamo o bar declaração de variáveis. O que o bar declaração de variáveis faz? Ele vai verificar se a próxima estrutura que vem, a próxima sequência de caracteres, é um separador de expressão, no caso uma vírgula, ou se é um finalizador de expressão, no caso ponto e vírgula. No meu caso, a próxima coisa que vem depois do x é uma vírgula. E no caso seria um separador de expressão. Então eu chamo novamente o full declaração de variáveis, para que aqui ele verifique. Opa, o próximo identificador existe y. Então eu vou entrar nessa condição e vou chamar de novo o bar declaração de variáveis. Aqui ele vai verificar se o próximo é um vírgula ou um ponto e vírgula. Nesse